Olá, mais uma live. Bem-vindos. Estamos no mês novembro, que é o mês voltado para a campanha de prevenção Novembro Azul, que é da campanha agora do câncer de próstata, mas hoje a gente vai falar sobre câncer de coração existe? Como que funciona o cardiologista em função do tratamento de câncer? Como que ele pode auxiliar os pacientes a tratamento, a pós-tratamento? É adequado passar sempre com um cardiologista ou não? E hoje a doutora Marina, que ela é especialista nesse assunto, vai falar com a gente sobre isso, vai responder perguntas enviadas e as perguntas que vocês vão deixar aqui durante a live também. Vou ver se ela já entrou aqui. Quem está entrando, sejam bem-vindos. Quem está entrando, chama os seguidores para participar aqui. Olá, boa noite. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem? E você, tudo bem? Olha, estou muito feliz. Obrigada por você ter aceitado fazer essa live, que eu acho que é um tema muito importante. Quando você fez o seu post, eu falei, meu Deus, eu achei a pessoa para falar sobre esse assunto. Porque eu já estava querendo já há muito tempo. Mas Que legal. assim, muito obrigada, doutora, por você aceitar. Ainda bem que a gente conseguiu fazer agora, né, no mês de novembro, que também é sobre o câncer de próstata. Mas hoje a gente vai falar de todos os cânceres, a função do cardiologista no tratamento de câncer. E acho que deu certinho para a gente fazer essa live hoje, né? Graças a Deus. Com certeza. Obrigada por me chamar para participar. É sempre um prazer conversar, falar um pouquinho sobre a cardio-oncologia, discutir. Tem muito paciente oncológico que às vezes acompanha, não tem, às vezes nem sabe que pode dar problema de coração. Então a gente está aqui conversando, falando um pouquinho mais, respondendo as dúvidas. É sempre legal. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite. Imagina, eu vou me apresentar, né? Que tá surgindo seguidores seu tá aqui porque ninguém me conhece. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Oliveira. Eu sou psicóloga, especialista em psico-oncologia. Eu atendo pacientes com câncer, trabalhar o emocional no enfrentamento do tratamento, pós-tratamento, elaboração do luto dos familiares, cuidados paliativos. E e é uma área, assim, que muita gente pensa que não existia há pouco tempo, mas ela sempre existiu. Só que, por conta que está tendo tanto câncer nos últimos anos, está surgindo mais pessoas se especializando nessa área. Eu me especializei já tem 5 anos, mas eu já sou psicóloga já formada há quase 10. Faço agora em 2023 10 anos de formada. Parabéns. E por Obrigada. E por que que eu me especializei nessa área? Porque eu perdi minha mãe com câncer. Aí eu percebi a necessidade do paciente oncológico, no acolhimento, a escuta de um psicólogo. Nesse sentido, eu falei, por que não fazer nessa área? E antes dela falecer, eu falei para ela que eu ia fazer uma pós em psico-oncologia. Aí eu me formei, já estou na área, já estou assim, do ano passado para cá está surgindo bastante pacientes, né? A maioria vem depois do tratamento, né? Por que será? Não sei, mas eu percebo também que é por conta da que a pessoa começa a guardar energia para o tratamento. Aí quando passa essa fase, aí consegue ter mais energia para procurar o apoio psicológico. Eu percebo isso, né? E elas me falam isso, porque durante o tratamento eu estava mais focada na quimioterapia, na rádio, e agora como eu estou melhor, aí quero cuidar dessa parte. Eu falei, não está errado, mas também é importante o durante e o pós, né? Com E certeza. doutora, se apresente agora. Bom, vamos lá. É ótimo, né, assim, a gente trabalhar com pessoas que têm essa visão e essa especialização do paciente oncológico, né? A gente que trabalha com paciente oncológico, a gente vê a diferença.
de uma pessoa que tem uma especialização, que tem a visão, né? Porque é totalmente diferente, né? Claro, eu vou falar da minha especialização também, mas eu acho que é importante ressaltar isso, porque o paciente oncológico ele tem muita peculiaridade e é um boom de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é radioterapia, é quimioterapia, é cirurgia, é o medo junto, o medo de morrer, o medo de não dar certo, é a família, né, pressionando, as pessoas olhando, às vezes, porque perdeu o cabelo, porque tirou um seio. Então, assim, é um estímulo é muito sentimento e muita emoção ao mesmo tempo. E o que você falou acontece mesmo, até na minha área, vou te dizer, porque eles ficam totalmente focados no tratamento oncológico, porque é intenso, é pesado, é radioterapia às vezes todo dia, é quimioterapia toda semana, são internações, infecção interna, atrapalha. Então, assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que às vezes não dá nem tempo de pensar, opa, precisava ter um psicólogo junto, precisava ter um cardiologista junto, né? Então, isso a gente vê realmente na prática. E a gente vê acontecer, às vezes, depois que passou aquela fase mais intensa, ele procura, ele vê que ele sente essa necessidade. Mas talvez seja um erro até nosso, né? De médico falando, ou oncologista, de não perceber que talvez se ele tivesse um apoio lá na frente, desde o início, talvez tudo seria mais tranquilo, né? Para ele. No tranquilo, entre aspas, mas teria pelo Uhum. menos um conforto maior, uma segurança maior, né? Então, eu acho que tudo que o seu trabalho, etc., é fundamental por isso. E acho que vai ser uma parceria que longa, nós aqui juntas. Quando precisar, conte comigo. Bom, falando de mim um pouquinho, eu sou cardiologista, né? Mas sou do Rio de Janeiro, então fiz minha formação na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, que eu amo, uma excelente faculdade. Saí do Rio para tentar buscar mais experiências profissionais. A UFRJ, na época, estava passando por um sucateamento, né? Sabe como é que é? Universidade pública, federal, então, às vezes, tem as suas dificuldades, mas o ensino lá é maravilhoso. Eu amo os meus professores de paixão e recomendo a UFRJ como uma excelente faculdade, sem sombra de dúvidas. Saí, fui para o Sul, fiquei 2 anos no Sul, onde eu fiz minha clínica médica, residência de clínica médica, na Federal do Rio Grande do Sul, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que já é uma gestão totalmente diferente, apesar de ser SUS, ele tem uma parceria lá com fundação, então o hospital não falta nada, os pacientes recebem um tratamento assim como se estivesse em um hospital particular, é certificado internacional pela Joint Commission, assim, no Brasil é o hospital que tem no atendimento SUS, com certeza, assim, sem sombra de dúvida, o melhor para os pacientes o tempo todo é lá, assim, eu consegui vivenciar isso. E isso eu trouxe depois, quando eu decidi fazer cardiologia, eu vim para São Paulo, porque a cardiologia de São Paulo é muito forte, o ensino de São Paulo é muito forte em cardiologia. Então eu vim para o Dante Pazanese, então fiz minha residência em cardiologia no Dante Pazanese aqui em São Paulo, que é a primeira residência de cardiologia do país, é a maior de todas, então tem um nome muito forte. Então eu acabei vindo para São Paulo pelo Dante, fiz 2 anos de cardiologia no Dante. Quando eu estava terminando a residência, começou a surgir um pouco mais a cardio-oncologia como subespecialidade, né? E aí, o que era cardiologia? Eu, recém-cardiologista, vamos dizer assim, nem tinha visto cardio-oncologia na residência, ninguém nem se falavam direito nisso, mas era um cuidado cardiológico específico do paciente oncológico, né? Porque a quimioterapia pode causar dano no coração, radioterapia pode causar dano, cada quimioterápico causa um dano diferente, imunoterapia, droga-alvo, então uma série de coisas que o cardiologista geral tem muito pouco traquejo, manejo desse tipo de tratamento, que não é o dia a dia do cardiologista, né? A verdade é essa. Então, eu decidi fazer uma subespecialização nisso. Então, eu fui para o INCOR, o ICESP, que é da USP, e era o segundo ano de residência deles, de fellow nessa área, porque é uma coisa muito recente, né? Então, eu fui da segunda turma, fiquei 1 ano só atendendo paciente oncológico e as suas complicações cardiovasculares relacionadas a isso. E aí terminei em 2019, onde depois terminei junto o meu mestrado em cardiologia
e entrei para os maiores hospitais de cardiologia de São Paulo. Basicamente, foi o AC Camargo Cancer Center, trabalhei durante 3 anos, depois entrei no grupo Oncoclínicas, aqui em São Paulo, onde eu trabalho atualmente ainda como cardio-oncologista, consultórios e etc., né? Então, eu acabei focando muito, tanto na cardiologia geral, ainda faço, atendo pacientes sempre com câncer, então, se precisar, também acompanho. Muitos dos meus pacientes não têm câncer, mas muitos deles, vamos dizer assim, metade, metade. Metade não tem câncer, mas metade dos pacientes têm câncer. Justamente por isso, ou têm ou tiveram câncer, né? E a gente acompanha eles, assim, acaba pro resto da vida, porque tem alguns danos que a gente vai falar ao longo dessa live, podem ser para o resto da vida. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento a longo prazo também, não só durante o tratamento oncológico, né? Então, essa sou eu. Estou aberta aqui para a gente conversar, discutir isso à vontade. Vocês que tenham dúvida também, pode colocar as suas dúvidas. A ideia aqui é a gente compartilhar conhecimento e ajudar vocês também. Agora vamos para o foco, né, principal. Câncer de coração existe? Ou será mito? Existe, né? Mas ele é extremamente raro, né? Quando a gente fala de tumores de coração, a maior parte desses tumores de coração são tumores benignos, ou seja, não câncer, né? São mixomas e que, em geral, o tratamento acaba sendo, se for muito grande, estiver atrapalhando a função do coração, porque ele é benigno, ele não vai matar, vamos dizer assim, mas ele pode atrapalhar o funcionamento do coração. Às vezes ele pode atrapalhar o fluxo do sangue por uma válvula funcionando direito, às vezes ele pode embolizar e causar aí um tromboembolismo pulmonar, vamos dizer assim, junto, né? E pelo próprio tumor. Então, assim, em geral, a gente acaba operando se ele estiver atrapalhando ou tiver um risco de causar um dano maior ali, tanto para o coração como para a circulação, vamos dizer assim. E não vai causar um mal, assim, ele não é maligno. Então, são tumores benignos. A grande maioria são tumores benignos, mesmo assim, são raros da gente encontrar. Quando são tumores malignos, maior parte, disparados, são metástases, né? Metástases de outros tumores. Pulmão, melanoma, mama, que pode afetar coração, tá? Mas tirando as metástases, existe sim tumores intrínsecos do próprio coração, mas são extremamente raros. Aí pode ter linfoma cardíaco, pode ter sarcoma cardíaco, e aí o tratamento acaba, na maioria das vezes, sendo quimioterapia e etc. Mas, assim, é muito difícil a gente ver. Quando a gente pega algum tumor cardíaco, na maioria das vezes é tumor benigno ou metástase, de maneira geral. Geralmente, quando é metástase, que é o câncer mesmo, quando dá um câncer no coração, geralmente dá para fazer cirurgia ou não tem como fazer uma cirurgia, só quimioterapia? Na maioria das vezes, a gente opta por quimioterapia. Tá? A gente acaba fazendo quimioterapia, é uma decisão em conjunto, né? O oncologista, o cardiologista junto, e quem acaba lidando, vamos dizer assim, quem cuida como principal médico no tratamento dessas metástases, etc., é o oncologista, tá? E a gente vai acompanhando junto para poder dar o suporte, tanto de evitar maiores danos no coração, quanto um acompanhamento pela própria reação que pode dar, porque todo tratamento oncológico tem seus efeitos colaterais, etc. E quando atinge o coração ou as proximidades do coração, a chance de afetar mais ainda o coração é ainda maior, né? Tanto pela inflamação local, porque a gente sabe que gera uma inflamação local, edema local, então isso aumenta a chance de arritmia, aumenta a chance de uma série de complicações, né? Mas quando tem esses casos mais complexos, é sempre uma decisão em conjunto da equipe médica que está fazendo o acompanhamento do paciente. Eu vou fazer uma pergunta que me fizeram. Aliás, essas perguntas foi de uma seguidora. Ela mandou 3. Tá. Ela me perdoe, se ela estiver aqui, você me perdoe que eu esqueci de pôr o nome dela aqui no papel, mas tudo bem. Se existe câncer de coração, quais os sintomas?
Então, vai depender muito da localização desse tumor também, tá? A maioria dos sintomas podem ser sintomas assim, gerais, como qualquer câncer, né? Que a gente sabe. Cansaço, fadiga, pode ter uma anemia junto. Às vezes, se tiver metástase por algum local palpável, pode ter um linfonodozinho aumentado, uma ínguazinha aumentada, que a gente sabe que pode dar. Depende, se for um linfoma, às vezes tem febre, sudorese. Então, depende de qual tumor é. Mas na questão do coração, também depende muito da localização. Às vezes, se é um tumor que está englobando uma válvula, às vezes na ausculta cardíaca a gente vai ver um sopro, né? Então, assim, às vezes vai ouvir ele se mexendo lá dentro um pouco, assim, pela ausculta do sopro cardíaco realmente, assim, né? Mas dependendo da localização, ele pode acabar interferindo e causando arritmias, então o paciente vai sentir palpitação. Às vezes ele pode atingir não só o coração, mas o pericárdio, que é a membrana em volta do coração. Então ele pode ter um derrame pericárdio, que é ao redor do coração ter um líquido acumulado ali, e isso pode acabar atrapalhando o coração de bombear de funcionar, né? O funcionamento normal, ele acaba restringindo esse coração e faz o que a gente chama de tamponamento cardíaco, que é quando o coração não consegue relaxar e para contrair em seguida. Então, assim, tem várias formas dele se apresentar, né? Mas, em geral, sempre envolve os principais sintomas de coração, né? Dor no peito, falta de ar, palpitação, cansaço. Aí os sintomas, vamos dizer assim, que o cardiologista acompanha, né? Eles acabam envolvendo pelo menos um deles quando atinge o coração junto. Sintomas meio semelhantes a um infarto. Então, demora o diagnóstico? Não demora tanto, tá? Porque hoje em dia a gente tem o ecocardiograma, tem eletrocardiograma, os exames cardiológicos estão muito avançados, né? E o ecocardiograma, quando é tumor, ele já, na maioria, se ele for bem feito por um médico, porque o ecocardiograma é um exame muito operador dependente. Depende do médico ser um bom médico, se a máquina ser boa e o paciente ter uma boa janela também para olhar, né? Então, assim, se conseguir um exame de qualidade, normalmente o próprio ecocardiograma já identifica a presença de um tumor. Ou ele vai suspeitar, pelo menos, da presença de uma massa, de um tumor ali dentro, e vai falar: olha, precisa de uma investigação melhor, precisa de um exame melhor, e acaba a gente indo para uma ressonância cardíaca na maioria dos casos. E aí ela consegue identificar melhor, ver se é um tumor, se é um trombo, fazer a diferença entre eles, né? Mas para confirmar o diagnóstico, vamos supor assim, não é um caso da metástase, porque a metástase vai ter outras lesões, e vai aparecer uma lesãozinha, e às vezes você não vai precisar biopsiar, mas você já sabe que está com a metástase, etc. Então a gente acaba entendendo que é metástase. Vai estar o PET lá mostrando também a lesão e etc. Mas se há um tumor específico do coração, para a gente confirmar o tipo do tumor realmente, se é maligno ou não, e etc. Claro que a imagem vai ajudar muito, tanto o eco quanto a ressonância, mas para ter a certeza absoluta, a biópsia acaba sendo a opção melhor, né? A gente sempre tem que olhar e ver a célula para ver qual é exatamente aquela célula que está causando o tumor. Então, a biópsia acaba sendo, como qualquer outro câncer, fundamental para o diagnóstico também. É um local bem sensível também, né? Imagina o Exatamente. desafio dessa área, deve ser bem desafiador, viu? Outra pergunta, doutora. Tumor no mediastino, o que é? Aí eu queria que você explicasse o que é exatamente mediastino antes. Tá. Vamos lá. Mediastino é o local onde o coração fica, tá? Dentro do nosso tórax, a gente tem o local que o pulmão fica e tem o local que o coração fica. Só que no mediastino, ele não tem só o coração, né? Ele tem outras estruturas ali. Tem a aorta saindo do coração, tem linfonodos, que ajudam na parte do nosso sistema imunológico a drenar
e faz parte todo da parte imunológica. Então, quando a gente pega uma infecção, por exemplo, e aparece aquelas ínguazinhas no pescoço, na garganta, aquilo ali são linfonodos e que tem esses mesmos linfonodos no mediastino. Ou quando a mulher que tem câncer de mama vai fazer a cirurgia e acaba tirando os linfonodos da axila. Funciona da mesma forma, em volta do coração tem os linfonodos do coração. Então, assim, o mediastino é o local que o coração fica, mas tem outras estruturas ali junto, né? Tem o coração, tem o pericárdio, tem a aorta, tem linfonodo. Então, tudo isso tem timo. Então, assim, tem outras estruturas ali também que fazem essa parte do meio do tórax, vamos dizer assim, Seria mais fácil de uma, entender. uma capa protegendo o coração, é isso? Não, não é uma capa, é a localização só. Assim, Ah, a tá. capa ao redor do coração é o pericárdio, que é a membrana Hum. ao redor do coração. O pericárdio e o coração estão dentro do mediastino. O mediastino é igual a caixa torácica, mas que fica onde tem o pulmão, e o mediastino é o local do coração. Vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Nossa, a gente tem tanta coisa dentro da gente que a gente tem que olhar. É E aí, muito legal. tumores do mediastino, justamente são tumores dessas estruturas, que podem ser Uhum. coração, mas também linfonodo. Às vezes a pessoa tem linfoma. Linfoma no mediastino é relativamente comum, principalmente o linfoma de Hodgkin, que ele acaba envolvendo bastante o mediastino. Então, às vezes, acaba tendo que fazer tanto radioterapia quanto quimioterapia nessa região que é muito próxima ao coração e acaba afetando o coração. E aí a gente pode falar desses danos ao longo da live. Timo, que é também uma estrutura que é principalmente quando a gente é pequeno e ao longo da vida ele vai acaba diminuindo, porque ele faz parte também do sistema imunológico. Também, às vezes, a pessoa tem o timoma, que é um tumor benigno do timo, que fica nessa região do mediastino também. Então, assim, são outras estruturas que ficam nessa região que podem causar tumores também, não só o coração em si. Interessante. Metástase no coração ou algo semelhante existe? Por exemplo, primário de pulmão. Você acabou respondendo essa pergunta já no início, né? Exato, existe sim, pulmão é um dos que mais metastasizam, mas melanoma que tem metástase. Eu, inclusive, estou com um paciente que foi encaminhado para mim tem, acho que uns 15 dias no máximo, que foi exatamente isso. Ele tem um primário de pulmão, que tem metástase no cérebro, no coração também agora, no último exame, e aí ele foi encaminhado para mim para a gente ficar acompanhando em conjunto também. Nossa, bem interessante. Como agora vamos para a sua área? Como que o cardiologista auxilia os pacientes oncológicos? Seria mais assim antes do tratamento, durante o tratamento ou pós-tratamento, ou seria no início, meio e fim, que é o correto, né? O ideal é sempre no início, no meio, no fim e continuar indo, né? Esse é o ideal. O que para explicar melhor, assim, para quem não me conhece, etc., o que é a cardio-oncologia, acho que a gente pode começar daí, e aí eu explico como é que funciona esse segmento melhor, né? Uhum. Os pacientes com câncer, como você mesma falou, eles estão vivendo cada vez mais, vivendo melhor. Então, a gente está tendo cada vez mais pacientes com câncer, ou aqueles que tiveram e, graças a Deus, curaram do câncer, né? Mas isso fez também surgir algumas sequelas que antes não se conhecia, né? Porque o paciente morria do câncer. Não morria do tratamento ou do câncer, ele não vivia aí 10, 20, 30 anos, como a gente vê hoje em dia vários pacientes viverem e curarem do câncer graças ao avanço da medicina e etc. Mas aí começou-se a ver que alguns tratamentos causavam para pacientes que tinham usado antraciclina lá atrás, agora estão com o coração fraco, estão precisando fazer transplante cardíaco. Então, assim, começou a ver que tinha sequela e foram entender o que estava acontecendo, né? E aí começaram a ver que tinha realmente uma relação direta entre as medicações do câncer, entre a radioterapia e etc., e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Exemplo, antraciclina, que é aquela químio vermelha.
né? Que o paciente fala, estou usando a quimio vermelha. É usada muito em linfoma, leucemia. Opa, deu uma travadinha aqui. Gente, travou aqui a doutora. Opa, Oi, voltou? oi, voltei. Eu não sei até onde vocês me ouviram. Ele ficou assim, girando, girando. Eu falei, ai, acho que ela vai cair. Eu fiquei, meu Deus. Não, acho que a internet deu uma Deu um leve queda, mas não caiu total. Então, é. assim, eu estava falando, então, por exemplo, a antraciclina, né, que é a quimioterapia vermelha usada em mama, câncer de mama, linfoma, sarcoma, leucemia, ela é uma das principais drogas que levam à cardiotoxicidade, que é esse dano da quimioterapia no coração. E ela acaba causando uma insuficiência cardíaca a longo prazo. E não acontece durante o tratamento. Normalmente acontece aí no primeiro ano após, ou logo terminou o tratamento, um mês, 2 meses, um ano após, aparece um dano no coração, que a pessoa começa a ter falta de ar, começa a inchar, começa a não conseguir deitar, precisa dormir sentada com mais travesseiros, que é a insuficiência cardíaca. Por quê? Porque ela age, para matar o câncer, ela age numa estrutura que também tem nas células do coração, e aí pode acabar matando as células do coração também, como consequência, né? Não que seja ruim, mas isso foi visto se a pessoa exagerar na dose, se a dose for muito alta. Então, hoje em dia, os protocolos são com doses mais baixas, mas pode acontecer mesmo assim. E é aquele dano a longo prazo. Então, não é durante o tratamento, vai aparecer depois. Às vezes, anos. Eu tive paciente que apareceu 7 anos depois, não logo nisso. Entendeu? Então, assim, ficar acompanhando, fazer os exames certos para a gente tentar prevenir esse dano antes que ele aconteça seria o ideal. Estou dando um exemplo, né? Outro exemplo é o paciente que está fazendo radioterapia nessa região próxima ao coração, mama esquerda, estômago, esôfago, mediastino, que são estruturas muito próximas ao coração. A radioterapia pode atingir o coração, principalmente se for uma técnica mais antiga, que não conseguia livrar as outras estruturas. Hoje em dia tem técnicas melhores, IMRT, 3D, que consegue driblar essas estruturas próximas. Às vezes pega, mas é mais difícil. Mas as técnicas mais antigas, mais no passado, afetava o coração sempre. E aí, lá na frente, ele aparecia lá com dano de válvula, a válvula do coração não funcionava direito, aumentava o risco dele ter infarto, os pacientes que tinham radioterapia infartam mais na frente. Então, tudo isso, às vezes 10 anos depois, a pessoa infarta e o único motivo foi a radioterapia. Ela não tinha pressão alta, não tinha colesterol alto, não tinha nada, foi a radioterapia. Então, isso começou-se a investigar e a gente viu que o paciente oncológico tem um risco muito maior de ter problemas cardiológicos juntos se não fizer um acompanhamento adequado, né? Então, é essa a ideia da cardio-oncologia. E por que, então, que respondendo a sua pergunta, é muito importante a gente fazer esse acompanhamento longitudinal? Justamente por isso. Hoje em dia, se você tem um paciente que vai fazer tratamento oncológico, acabou de descobrir um câncer, vai fazer o tratamento oncológico, se ele puder passar principalmente por um cardio-oncologista, é melhor. Né? Claro, se não conseguir, pelo menos no cardiologista, mas assim, faz total diferença a visão do cardio-oncologista do que o cardiologista geral. Por quê? Porque a gente vai fazer não só a avaliação do risco cardiovascular geral do paciente, não só controlar a pressão alta, diabetes, colesterol, deixar tudo regular, que é muito importante, porque a gente sabe que se ficar tudo desregular, o risco dele ter cardiotoxicidade é maior. Mas eu também vou entender qual é o tratamento que ele vai usar, eu vou entender quais são as possibilidades de sequela, vou calcular esse risco, vou ver se eu tenho que trocar alguma medicação para tentar proteger mais esse coração durante o tratamento. Vou pedir os exames certos para acompanhar esse paciente de perto. A frequência que eu vou acompanhar vai variar. Tem paciente que eu vou ter que acompanhar a cada ciclo. Tem paciente que eu posso deixar fazer e ele vem para mim quando terminar. Depende do risco daquele paciente, do que ele está usando e etc. E aí eu vou depois definir qual é a frequência de acompanhamento depois. Porque quem, por exemplo, fez radioterapia
na mama esquerda e pode ter afetado o coração, em 10 anos eu tenho que, por exemplo, pedir um exame para ver se ele não tem o risco de infarto. Se em quem usou antraciclina, em vez eu tenho que pedir de vez em quando um ecocardiograma com uma determinada frequência para eu ver se teve ou não um dano a longo prazo disso. Ou se vale a pena o paciente fazer um ecocardiograma com strain, que é uma variante mais nova, que vê um dano, um dano mais leve no coração, que não chega a causar um dano com queda de pressão de ejeção, mas leva a uma deformação no coração que já faz pensar, opa, isso aqui pode virar uma insuficiência cardíaca. Entra logo com medicação, intervém aí, fica de olho, porque isso pode mudar. Então, assim, tem muita coisa que a gente faz para tentar evitar que o dano maior aconteça realmente. Essa é a ideia. Pode acontecer de algum tratamento fazer o coração ficar maior ou não tem nada a ver? Isso, porque é às vezes o coração fraco que a gente chama. Porque isso pode, porque isso acontece às vezes quando a pessoa tem a pressão muito alta, né? Exato, é uma miocardiopatia dilatada, né? A insuficiência cardíaca leva a esse aumento do coração. A quimioterapia, alguns quimioterápicos fazem exatamente isso, como a antraciclina, como os anti-HER2, como trastuzumab, pertuzumab, TDM1, eles podem afetar a função do coração e aí ele dilata, aí aumenta e cai a fração de ejeção. No caso do trastuzumab, do pertuzumab, que são os anti-HER2, que são drogas fundamentais para o paciente que tem o HER2 positivo, eles podem, a vantagem em relação ao outro que eu falei é que é um dano reversível. Então, é durante o tratamento, quando a pessoa suspende, o coração volta ao normal, porque ele não mata a célula do coração. Ele leva a deixá-las meio bobas, vamos dizer assim, mas ele não chega a matá-las. Então, assim, o paciente parando o tratamento, o anti-HER2, em geral, ele recupera junto com medicação, com todo o tratamento que a gente faz em conjunto. Mas a gente atua aí, nesse caso, para evitar uma suspensão do tratamento oncológico. Muitas vezes o paciente cai a fração de ejeção, o coração fica grande, fraco, e o oncologista ou um cardiologista que não tenha o manejo direito desse paciente acaba suspendendo a quimioterapia de vez desse paciente. Isso acaba sendo um dano muito grande, porque ele pode acabar não curando um câncer, né? E pode atrapalhar muito o tratamento dele, às vezes isso é por um lado muito ruim. Então, o nosso objetivo, principalmente nesse caso, é não parar o tratamento oncológico, eu dar todo o suporte para que eu consiga recuperar esse coração, para ele conseguir voltar ao tratamento oncológico, e aí eu não ter a suspensão indevida, por exemplo, o paciente conseguir tratar as duas coisas, né? Porque não adianta eu pensar só no coração, eu tenho que pensar no paciente como um todo. E durante o tratamento do câncer, se ele não consegue tratar o câncer, a chance dele vir a óbito, a chance dele ter uma complicação, de ter uma metástase e complicar muito mais é maior. Então, eu tenho que tentar fazer o paciente tratar o mais rápido possível. E é isso que a gente faz. Então, assim, no anti-HER2, nossa, eu já tive centenas de pacientes que fizeram cardiotoxicidade, vem para mim, a gente inicia a medicação, bota o coração no lugar e ele volta a funcionar normal e segue o tratamento sem suspender. Então, assim, esse é uma das, vamos dizer assim, é uma das coisas que a gente fica mais feliz quando a gente consegue fazer isso. Eu vejo, melhorou o coração, vamos começar o tratamento de novo, dá uma felicidade, porque você vê a alegria da pessoa, você vê que tudo dá certo, então um acompanhamento certo faz total diferença, né? E não só nesses casos. Eu, essa semana, por exemplo, eu atendi uma paciente que tem um mieloma múltiplo, né? E fez quimioterapia, estava na programação de fazer um transplante de medula óssea autólogo para esse mieloma, e foi num cardiologista que não era cardio-oncologista, ele começou a pedir vários exames sem necessidade, já tinha atrasado 2 meses o transplante dela, por uma besteira, que é um furão mioval patente, que a pessoa não sente nada. Não vamos parar, ficar firulando com uma coisa assim, vamos tratar o mieloma, que é o que mais importa agora. Depois a gente olha esse furão mioval patente, que era pequenininho, não vai fazer diferença. Então, assim, tudo isso é importante a pessoa ter essa visão, assim, não vamos atrasar a cirurgia do paciente que está com câncer. Ele precisa operar, ele precisa tirar aquele câncer, ele precisa fazer o transplante, ele precisa fazer o tratamento.
Então, assim, a gente vê umas coisas que é justamente aquele médico que, tudo bem, quer tratar o paciente, mas ele não tem a visão da urgência oncológica, de priorizar o que é importante. Então, isso faz total diferença. E não só também o saber o que cada quimioterapia faz no coração, porque cada quimioterapia faz coisas diferentes. Tem quimioterapia que aumenta a pressão, tem quimioterapia que dá arritmia, tem quimioterapia que dá vasoespasmo, tem quimioterapia que aumenta a chance de trombose, de infarto. Então, assim, cada quimioterapia pode fazer uma coisa diferente. E isso a gente, ao estudar, se especializar da mesma forma que você se especializou no paciente oncológico, toda essa peculiaridade, o cardiologista especializado no paciente oncológico tem esse diferencial e que vai conseguir acompanhar muito melhor o paciente que está com câncer. E a família e tudo, né? E passa confiança também para os familiares, né? Quando tem um Exatamente. médico especialista nessa área também. Doutora, aconteceu, assim, de algum paciente que vai fazer quimioterapia, coração começa a ter um monte de sintoma e praticamente a pessoa não poder fazer a quimioterapia, ter que suspender o tratamento e não poder voltar mais? Já aconteceu isso? Olha, Então, a eu sei que é gente uma vê pergunta meio radical, eu acontecer, sei. não, a gente vê acontecer bastante, mas muitas das vezes eu vejo acontecer mais quando ele não está acompanhado com um cardiologista que dê segurança para o oncologista seguir o tratamento, tá? De maneira geral, assim, é muito raro a gente ver assim uma situação. Eu, Marina, com os meus pacientes, quando eu acompanho, eu nunca tive um caso assim que eu tive que suspender de vez o tratamento, né? Eu já tive casos que a gente teve que suspender temporariamente o tratamento ou teve que mudar o tratamento, sugerir uma mudança, né? E a gente conversar junto com o oncologista para chegar num acordo de medicação, de forma de fazer. Muitas das vezes, assim, se é um paciente mais grave, eu falo assim: olha, esse paciente que precisa, e o oncologista fala assim, Marina, eu não tenho outra opção, eu preciso usar essa droga que é cardiotóxica. E ele já tem coração fraco, já passei situações assim. E aí o que a gente faz? Olha, a gente avisa para o paciente, ó, só tem essa opção, você já tem coração fraco. O ideal para a gente conseguir isso é a gente tentar. Vai fazer internado, a cada ciclo você vai vir comigo, eu vou dosar troponina, BNP a cada ciclo, que são marcadores de dano no coração. Vai fazer ecocardiograma a cada ciclo de tratamento. A gente vai fazer o plano liberar junto, fazer além da quimioterapia um protetor na hora de infundir, então vai fazer um cardioxane, por exemplo, junto, que é uma medicação que quela o ferro e tem benefício comprovado no uso, por exemplo, da doxorubicina. Então eu já tive pacientes que eu mudei o tratamento, que eu orientei uma conduta totalmente diferente, ou que eu suspendi temporariamente o tratamento para eu dar um upgrade no coração para ele conseguir fazer, tá? Mas assim, se eu já vi isso acontecer, já vi acontecer, muitas vezes eu fiquei muito chateada disso acontecer, Nossa, é porque o horrível. paciente acompanhava com outros colegas e que não tinham essa visão e que não têm esse conhecimento, tá? Assim, eu não vou te dizer que não acontece, acontece muitas das vezes porque o cardiologista não conhece direito como funciona o tratamento, não conhece a peculiaridade de cada droga e como faz, ou não tem coragem de fazer, porque não tem experiência suficiente. E o oncologista, eles têm muito medo de dano do coração, né? Porque dano do coração pode matar. Então, assim, ele precisa estar com um cardiologista junto, que dê confiança para ele, fala assim, ó, segue que eu vou estar junto aqui, qualquer coisa me chama, né? E eu vou estar acompanhando. Então, assim, eu vejo muitas vezes não ter essa relação íntima, a gente tem que estar muito próximo do oncologista, do paciente, porque se você não está próximo, não está acompanhando, se o paciente não tem seu telefone, se você não se comunica com ele de perto, você vai deixar passar muita coisa,
né? Então, assim, precisa de um acompanhamento muito próximo, mas eu já vi acontecer de suspender, e se você perguntar aí, botar uma caixinha, talvez apareça alguém que fale, ah, não, olha, alguém parou a quimioterapia por causa do problema do coração. Aí precisaria analisar direitinho o que que aconteceu. Algumas vezes não precisaria ter parado, tá? Doutora, mesmo o paciente sendo jovem, porque assim, a maioria das minhas pacientes tem ou já tiveram câncer de colo de útero, ou tiveram câncer de mama, ou tiveram câncer de endométrio, né? Que é só mulheres que vêm para mim para essa parte, né, do emocional com relação ao câncer. Eu atendo também outras demandas, só que com a minha especialização são mulheres. E tem jovens, assim, de 20, 22, 25, né, antes dos 30, tendo câncer. Mesmo essas jovens, aparentemente, antes do câncer, já eram saudáveis, elas têm que passar sempre com um cardiologista. Idealmente, sim. Tá? Todas as diretrizes atuais, saiu esse ano, por exemplo, a diretriz europeia, idealmente, se a pessoa tem condição de passar, se tem acesso a passar, melhor passar, tá? Agora, se você for me dizer assim, Marina, ó, a... eu acho bem diferente o câncer de mama do câncer de colo de útero. Por quê? Porque o câncer de mama, maioria, ela vai acabar usando alguma coisa cardiotóxica. Assim, tipo, ele é muito próximo do coração. Se for mama esquerda, vai usar radioterapia, na maioria das vezes acaba usando. É, vai usar, se for HER2 positivo, ela vai usar um trastuzumab, um pertuzumab, ou já usou a quimio vermelha. Você mesmo pode perguntar, usou a quimio vermelha? Então, você já sabe que vai ter que A acompanhar o maioria coração. usaram, a maioria. Exato. E aí, assim, agora até mudou os protocolos, está sendo menos usado a quimio vermelha para mama, mas era muito usado no passado. Agora o pessoal já não tem usado mais tanto, justamente também por causa da cardiotoxicidade. Ou é um tumor que é hormônio positivo, e aí vai ficar usando tamoxifeno, vai usar anastrozol, letrozol, que isso aumenta a chance da pessoa engordar, aumenta a síndrome metabólica, aumenta triglicérides, aumenta colesterol, que pode acabar levando a um dano no coração se não controlar isso direito, esses outros fatores, né? O tamoxifeno tem um risco maior de causar arritmia, já o anastrozol, o letrozol acabou tendo um risco maior do que o tamoxifeno de aumentar infarto. Então, assim, são tratamentos que, ainda mais hormonioterapia, que dura aí 5, 10 anos e que muda todo o metabolismo da mulher. Então, o câncer de mama, assim, eu realmente oriento passar no cardiologista, né? E principalmente num cardio-oncologista, porque a chance de ter alguma coisa aí é maior. Independente se é jovem, se é idoso, pelo menos uma primeira avaliação para a gente identificar aí os potenciais riscos. Eu já tive muita paciente jovem com câncer de mama que fez cardiotoxicidade e não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tinha colesterol alto, não tinha nada para o coração e acabou fazendo. Ou teve lá atrás uma miocardite porque pegou uma infecção e aí o coração acabou ficando mais bobo, mas agora com um novo tratamento bombeou nele e ele afetou. Então, assim, mama, eu acho que vale a pena, sem dúvida. Colo de útero, no seu caso, em útero, aí é bem menos, porque o câncer de colo de Os útero é cânceres muito ginecológicos em geral, então não é tão assim, não é tão assim, urgente de passar com cardio, né? aí vai depender muito do estilo, acho que dos outros fatores, né? Se ela tem pressão alta, diabetes, colesterol, etc., eu passaria, acho que vale a pena. Mas assim, o câncer de colo de útero, muitas das vezes ele é tratado só com cirurgia, muitas vezes tem só a braquiterapia a mais, que não vai afetar o coração, e muitas das vezes, assim, a quimioterapia que é usada não é tão cardiotóxica, apesar de potencialmente ser, mas não é tanto quanto de mama, por exemplo, né? Então, assim, cada caso é um caso. Mas, assim, mama, acho que vale todas. Os outros ginecológicos, vamos dizer assim, aí acho que depende de cada caso, porque depende do que ela está fazendo de tratamento, depende o risco dela prévio, como é que se ela tem outras doenças ou não, como é que estão essas doenças.
Mas, assim, quer passar antes, assim, eu acho que vale a pena Pelo menos uma vez por ano, independente. né? Isso, é assim. Passar uma vez, ela não precisa ficar um segmento tão próximo, mas passar uma vez, fazer o check-up, ver se está tudo direitinho, vale a pena, sem sombra de dúvida, vale. Agora você falando do câncer de mama, faz todo sentido, porque a maioria elas ficam bastante inchadas. Elas só que engordam, mas a maioria incha, né? Então, e também depois fica tomando tamoxifeno, é mesmo? Faz todo sentido, viu? O tamoxifeno, Hum. letrozol, anastrozol aumenta e engorda, né? Engorda mesmo. A gente vê a chance de obesidade nessas mulheres é grande, então a gente tem que trabalhar. E com isso o exercício físico é muito importante, né? Ainda mais para essa, durante todo o tratamento. Mas se elas estão usando bloqueio hormonal, mais ainda, porque vai ajudar a manter o peso e etc. Porque a gente sabe que ele tem uma tendência a engordar com o bloqueio hormonal. As que tiveram câncer colo de útero, elas assim, as que fazem químio, rádio, bracterapia, aí faz a esterectomia, então entra na menopausa precoce. Né? As meninas muito jovens, antes dos 30, Exato. muito antes dos 40. Quando elas entram na menopausa, tem necessidade também de passar com cardio ou não? Esse ponto é fundamental que você tocou, né? A gente sabe que o hormônio feminino protege a mulher dos danos do coração, de infarto propriamente dito, de fazer placa de gordura nas artérias. Quando a mulher ela entra na menopausa e perde o hormônio feminino, o estrogênio, o índice de infarto se iguala ao do homem. Só que na mulher, como ela é uma coisa mais abrupta, vamos dizer assim, porque ela não foi se acostumando com isso, ela tinha uma proteção e do nada perde essa proteção, vamos dizer assim, ela tem alguns fatores que faz com que a artéria sendo mais fina, essa perda abrupta do estrogênio, junto com a mulher não sentindo tanto dor no peito, a mulher acaba sentindo só um desconforto, às vezes um mal-estar, e ela não procura emergência rápido quando tem um infarto. A gente sabe que o infarto na mulher, o risco dele ser fatal é maior do que no homem. Então, assim, a gente tem que cuidar. E se ela entrou na menopausa precoce, o risco dela infartar e vir a Não, ter uma aterosclerose vai 90% das ser minhas maior. pacientes entraram. Então, ela precisa fazer, sim, um acompanhamento disso, né? Ainda mais se ela tem junto outros fatores, pressão alta, diabetes, fumou, né? Ou tem um histórico familiar de doença, infarto e etc. Aí sim o acompanhamento tem que ser ainda mais intenso, com exames específicos para isso. É que o câncer colo de útero tá assim, as meninas tão novinhas, assim, muito E antes o dos pior é que é 30. uma doença totalmente evitável, né? Porque é uma doença que vem através da atividade sexual. Se a pessoa usar a camisinha, não vai pegar. E hoje em dia tem vacina, né? Então, assim, claro que muitas dessas meninas não tinham vacina lá atrás, naquela época, mas E o hoje em dia SUS não libera tem para adultos, vacina. né? Não, para adulto ainda não, Não mas de libera, 9 a gente. 14 anos, de 9 a 14 anos, a gente espera que a nova geração venha a ter menos É, câncer de colo de útero, mas assim, tem como a gente acabar com essa doença, né? Então, assim, é uma coisa que é muito importante. Eu, por exemplo, eu estava na faculdade, eu descobri que tinha vacina, tomei a vacina, paguei, tomei a vacina, falei, porque eu não quero ter um câncer a mais, não, vou tirar esse da minha lista, né? Então, assim, dá para a gente fazer isso, né? Junta, não é um valor absurdo também a vacina, então tem como pedir, conversa com seu médico, ver se ainda está no tempo da vacina, existem alguns tipos de vacinas diferentes para o câncer, para o HPV, né? Então, uhum. dependendo do tipo da vacina, a faixa etária muda de aplicação, mas conversa com seu médico e tudo, porque é uma forma de você também prevenir e não esquecer da camisinha, que também é uma forma de prevenir esse tumor que tem como a gente acabar com ele. Então, não tem porquê a gente Tem, falar dele. só tem que espalhar mais informações para ele, né? Porque não falam tanto, né? Não falam tanto, né? Infelizmente, não falam. Mas, É. doutora, que nem essa, as minhas pacientes não entraram aqui, elas vão ver depois, porque foi muito importante isso, viu?
Você falou assim, eu não tinha essa noção. Câncer de mama, então a possibilidade de ter que passar assim, pro resto da vida com cardio, né? Tem algum outro câncer também que pode ter que passar pro resto da vida, assim, em homens? Vamos aproveitar que a gente está no novembro Câncer agora. de mama pode também, né, ter em homens, mas realmente é muito mais Sim. raro, né? Uhum. Linfoma e leucemia, acho que vale muito atenção. A gente sabe que os sobreviventes de linfoma e leucemia, saiu um estudo esse ano que mostraram que ele aumenta muito a chance de ter problema cardiovascular no futuro. Então tem que ficar atento com eles, tá? Sarcoma também é um tumor que tem muito risco de afetar o coração. Pulmão também, pela proximidade, muita arritmia, acaba que todo paciente que faz cirurgia de retirada de uma parte do pulmão, alguma coisa assim, acaba tendo um risco muito grande de fazer fibrilação atrial, que são arritmias, então acho que acaba envolvendo bastante isso. Estômago também? Estômago menos, aí depende do tratamento, depende do que ele usou para o estômago. Dependendo da quimioterapia, tem maior chance de afetar, às vezes menos, tá? Que mais? Eu acho que esses são os principais, assim. Mieloma, né? Então, os cânceres hematológicos, muito, assim, tipo, tem linfoma, leucemia, mieloma, acho que sempre vale passar no cardio-oncologista, porque faz diferença. E os outros vai depender muito. Por exemplo, se o paciente tem um melanoma, o melanoma, ele pode ser, se ele for pego no só inicialmente, ele vai fazer cirurgia, vai ressecar e ponto, acabou. Agora, se ele já é metastático, ele vai fazer imunoterapia. Imunoterapia pode afetar o coração causando miocardite. Ah, sempre afeta? Não, mas pode. Então, assim, vale passar uma vez? Vale. Eu passaria para ter certeza, pelo menos fazer um check-up, fazer um eco, acompanhar e explicar para o paciente quais são os sintomas, se ele tiver, voltar na consulta, para ter essa visão. Ah, o paciente está com câncer de colo retal. Ah, precisa passar? Precisa. Por quê? Porque o cólon e o reto, na maioria das vezes, usam o 5-furacil, que é uma das drogas também mais cardiotóxicas. E essa medicação acaba causando o risco de fazer vasoespasmo nas artérias do coração. Isso pode dar dor no peito, pode levar a um infarto. Então, assim, se eu aviso ao paciente antes, se eu já converso com eles antes, se a gente já faz uma preparação para isso, se ele vier a sentir um dor, ele já sai lá, olha, dor no peito, eu preciso parar, avisar o médico, avisar, voltar na consulta. Ele já sabe o que pode acontecer com ele, e se acontecer, a gente já fazer coisas para evitar ele conseguir seguir com o tratamento e etc. Entendeu? Então, assim, é muita coisa para a gente falar aqui em pouco tempo. Mas, assim, se o paciente tiver acesso, vale a pena. Acho que faz total diferença. Porque, assim, cardiologista todo mundo acaba tendo que ir uma vez na vida, né? Não tem como não passar. É uma especialidade que está no dia a dia de todo mundo, né? A pessoa pode não ter nada, mas vale a pena se prevenir, porque é a doença que mais mata, né? Depois, é câncer em segundo lugar, e aqui no Brasil, primeiro, doenças cardiovasculares. Então, assim, cardiologista a gente sempre tem que ter um na vida, tem que ter uma pessoa de referência. Então, se você está com câncer, vai num cardio-oncologista, porque você já vai ter que ter um cardiologista, então procure um que seja voltado para a sua área, que saiba como lidar com o paciente cardio-oncológico. E que, como eu falei, o acompanhamento para a vida toda fica diferente, né? Quando eu brinco com, até eu sou professora também, eu brinco com os alunos, eu falo assim, muitas vezes vêm, eles são alunos de faculdade ainda, então são crus, ainda não sabem, aí contam a história para eles. Não, o paciente veio aqui, doutora Marina, e ele teve câncer de mama e lá e não sei aonde. Aí eu falo assim, mas calma aí, câncer de mama, mas o que ele fez? Foi cirurgia. Eu falei, não, mas eu preciso saber qual é a cirurgia, qual foi a quimioterapia, a dose que ele usou, como foi, quantas sessões de rádio, eu preciso saber tudo, porque dependendo de cada coisa, eu vou ter um raciocínio diferente em cima daquela consequência para o coração. Só dizer que ele teve câncer de mama para mim não diz nada. Eu fico com 1 milhão de dúvidas na minha cabeça, entendeu? Então, assim, isso precisa estar bem entendido, né? E a gente saber esses pequenos detalhes, e que muitas vezes o
o cardiologista geral não vai nem se tocar, ele vai não, tá, teve câncer de mama, tá, e ponto. Mas não vai querer saber os detalhes. E isso faz total diferença, porque pode ter a ver o que ele está tendo agora com o que ele teve antes, né? Então, isso a gente tem que ver. Puxar o Mas é isso. histórico, né, da pessoa que ele teve antes, né, da doença, como é que é a vida dele, como é que a alimentação, que também influencia bastante, né, doutora? Com certeza, né? A alimentação é muito importante. A gente sabe que tem vários tumores têm associação com alguns tipos de alimentos, principalmente estômago, intestino, esôfago. A gente sabe que tem muita associação, até mama com obesidade, etc., com alguns tipos de alimentos e problemas de coração também. Então, a gente tem que sempre tentar ter uma alimentação mais saudável, praticar atividade física, como uma forma de prevenção, tanto para câncer como para doença. Por exemplo, uma coisa que eu incentivo sempre para todos os meus pacientes, e é uma coisa que a gente tem que pegar no pé, porque, infelizmente, hábitos é uma coisa muito difícil de mudar. E a gente vê no nosso dia a dia, né? Você dá um remédio, o paciente aceita, mas mudar, que ele tem que fazer atividade física 30 minutos todo dia, manda, não faz. E é uma coisa que. Mas é a verdade, a maioria é muito difícil você conseguir mudar hábitos. Infelizmente, é isso que vai evitar as doenças, é isso que vai fazer diferença, né? Então, enquanto as pessoas não se conscientizarem que às vezes o mais simples é você mudar hábitos, mas assim, eu tenho uma visão que isso tem mudado nos últimos anos, a minha visão não sei se é a sua, mas eu vejo que pelo menos a nova geração, as pessoas têm uma visão maior da importância da atividade física, da importância de uma alimentação mais saudável. E eu brinco que quando eu atendo pessoa de 60 para cima, mudar hábito, mandar fazer atividade física é muito difícil. Não É, fazem. Eu falo isso pelos meus pais, assim, é muito difícil fazer eles mudarem hábitos. Agora, as pessoas mais jovens, eu já vejo aceitar um pouco melhor isso e tentar mudar o estilo de vida. Então, isso daí faz total diferença. A gente sabe disso. E eu recomendo para todos os meus pacientes. eu falo que a atividade física é um remédio. Só que você não precisa É, tomar, só que você tem que praticar. Só que eu já ouvi, doutora, disso. Eu já ouvi de paciente, não, me encaminha para o psiquiatra para eu reduzir a minha ansiedade. Eu falei, não, começa com atividade física. Não, eu prefiro tomar medicação. Infelizmente, acontece direto. infelizmente tem. Tem Infelizmente, bastante. doutora, já tem 1 hora que a gente está falando. Meu Deus, como passou O rápido. tempo voa. Nossa, será que a gente vai ter que marcar uma parte 2 dessa live? Olha, Fica à vontade, eu estou aqui à disposição. É só minhas perguntas, me chama, a gente combina. É sempre bom conversar com vocês. E com nossa, eu vocês também. adorei. Para não tomar tanto seu tempo, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, né? Já que você já fez uma breve agora, mas eu queria uma outra mensagem aqui para você falar mais voltada para os pacientes com câncer. Tá. Vou começar falando uma coisa que eu tinha que ter respondido na pergunta anterior, mas eu me alonguei e acabei não respondendo, tá? Vamos começar com o Novembro Azul, né? A gente está no mês do Novembro Azul. Então, homens ou mulheres que estão vendo aí, lembrem os seus maridos, seus filhos, seus avós, etc., de fazer aí o exame da próstata, né? Não custa nada ir no urologista fazer um toque retal, dosar o seu PSA, porque o câncer de próstata é o mais frequente no homem. Claro, ele é um tumor indolente, ele mata pouco, mas ele gera uma sequela muito grande, né? Por quê? Porque você acabar tendo que retirar a próstata, ou você acabar tendo que fazer radioterapia nessa próstata, ou pior, ficar tomando um bloqueio hormonal para o homem, isso gera sequelas graves, muitas vezes disfunção erétil, altera a qualidade de vida. O bloqueio hormonal no homem aumenta peso, faz ele perder massa magra, engorda, aumenta colesterol, causa diabetes, síndrome metabólica, aumenta a chance de ter infarto lá na frente. Então, o câncer de próstata, se vocês não sabem, raramente mata, mas a pessoa que tem câncer de próstata morre de problema de coração, e isso já é sabido. Eles morrem de infarto,
morrem de AVC por causa de todo esse tratamento, principalmente o bloqueio hormonal, que muitas das vezes não é acompanhado de forma adequada. Então, se você está tomando aí um bloqueio hormonal, tanto homem e mulher, câncer de mama ou para o próstata, e voltando então para o outubro rosa, precisa ficar com colesterol adequado, pressão adequada, taxa do açúcar adequada no sangue, porque altera todo o metabolismo da pessoa. E no homem, como o homem não gosta de ir a médico, não gosta de fazer exame de sangue, não vem. E às vezes os urologistas esquecem de pedir, né? Porque muitas das vezes ele é acompanhado só pelo urologista, e às vezes no dia a dia eles estão focados tanto na parte da próstata em si, mas esquece de pedir as outras coisas que são importantes. E aí a gente vê, eu já vi muito paciente com câncer de próstata, tem infarto lá na frente, e ser por isso. E estava com todas as taxas alteradas, e a pessoa, anos com taxas alteradas, e não fazia um acompanhamento adequado, tá? Então, assim, voltando... Acabei de aprender, não sabia desses detalhes, não sabia, ó. Acabei de aprender. Então, assim, aproveitando o Novembro Azul, a gente falando um pouquinho disso, mas aqui vale o recado, então, agora para todo mundo que tem câncer, né? Ou que já teve câncer, ou que quer prevenir o câncer, né? A gente tem uma visão de medicina integral do paciente, então é aquilo que a gente estava falando, de você fazer prevenção sempre é melhor remédio. Eu falo isso sempre. Então, ter hábitos saudáveis, escolher seu alimento, praticar atividade física é a forma da gente tentar prevenir o câncer, prevenir o infarto e as doenças cardiovasculares. E a gente aqui está falando das duas principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. São doenças cardiovasculares e doenças oncológicas. Então está tudo interligado. E cada vez mais a gente vê que elas estão realmente interligadas. Por quê? Obesidade, tabagismo, sedentarismo, aumenta a chance das duas doenças. Então, se você não cuida lá atrás, você vai descobrir um câncer e não sabe por quê, mas volta lá atrás, né? A gente talvez não sabe, mas a gente estava fazendo alguma coisa de errado e não percebeu. Né? Claro, tem muitas outras coisas por trás disso, tem genética, mas o que a gente puder fazer, a gente tem que tentar fazer. Né? Então, essa é a ideia. E para você que está com câncer, olha, não esqueça do seu coração. Da mesma forma que não pode esquecer da sua mente para ficar bem direitinho, ir no psicólogo e estar bem com você mesma, o coração está ali, você precisa dele para sobreviver. E muitas das vezes o tratamento oncológico, que você às vezes nem sabe, mas a radioterapia, a quimioterapia pode afetar o seu coração a longo prazo e te dar sequelas graves. E que, às vezes, isso pode gerar doenças até mais graves do que o próprio câncer. Porque, por exemplo, insuficiência cardíaca, 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca não sobrevivem 5 anos. Então, é muito grave. A gente precisa evitar essa doença. Hoje em dia, graças a Deus e o avanço da medicina, a gente tem tratamentos melhores e os pacientes estão sobrevivendo muito mais na insuficiência cardíaca. Os meus pacientes com insuficiência cardíaca estão bombando aí, estão vivendo super bem, sem sintomas e indo bem. Mas, assim, infelizmente, uma doença muito grave e ainda muito maltratada, até pelos próprios cardiologistas. A gente vê que eles não prescrevem todos os remédios que fazem mudança de mortalidade nos pacientes. Então, assim, precisamos tratar muito bem o nosso coração antes, durante e depois do tratamento oncológico. Eu tô aqui, tô no Instagram. Então, assim, se precisar, me manda um direct, me mais uma pergunta, a gente conversa. Tô aqui à disposição. E se você quiser marcar uma nova live, quando quiser, eu tô aqui total à disposição sua também. Tá bom? Era esse o recado. Vai ficar a live salva nas 2 páginas, tá? Vai ser o mesmo igual do post, tá? Você vai ter que depois autorizar lá. Você vai receber a notificação, vai ficar. Aí vai ser bom que ninguém vai ter desculpa. Eu não sei onde que tá a live. Não vai ter desculpa, hein, gente? E eu vou reforçar para as minhas pacientes. Vocês precisam passar com cardiologista oncológico, gente. Vou pegar no pé delas. Eu não sabia de tanto detalhe. Nossa, você não foi nenhuma live, foi uma aula aqui, doutora. Eu amei. A gente vai ter que marcar uma nova live, nem que seja o mês que vem, mas vai ter que marcar. O mês que vem é bom também, que tem um câncer de pele também, né? Então já é outro mês também.
Mas um mês de dezembro que vai ser voltado para o câncer de pele. Então seria interessante fazer outra live, hein? Olha pra Quando gente ir quiser, depois. estou à disposição. Fique à vontade. E pode ficar Tá bom? tranquila também, que quando eu precisar, vou te mandar meus pacientes, porque muitos precisam. Muitos precisam de Ah, então, ó. acompanhamento psicológico adequado. Você tá aqui em São Paulo agora, né? Estou em São Paulo, estou Tá, por minhas aqui. pacientes daqui eu vou ver com elas aí. Falo assim, gente, olha aqui, pelo amor de Deus, hein? Que eu vou encaminhar. A gente vai conversar depois sobre isso. Tá? Vamos Muito conversar. obrigada, doutora. De verdade, assim, eu aprendi muito. Espero que todos tenham aprendido. Quem vai assistir também depois vai aprender bastante. Estou encantada. A gente vai marcar outra live, sim, tá? Com certeza. Beijo, muito obrigada, Um viu? beijo, prazer foi meu. Imagina, tchau. Tchau, tchau.